Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Uma semana mais curta, com menos jogos, pra gente conversar aqui no vídeo de hoje. Se inscreve no canal, dá essa força, já adianta esse recado aqui pra vocês desde o começo. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia aqui sobre os jogos que aconteceram nesse meio de semana dos clubes da Série A e também da nossa seleção, da seleção brasileira, né? Tivemos Copa do Nordeste na quarta-feira e hoje, né, na quinta-feira, tivemos o jogo da seleção brasileira. Bom, vamos começando então pelos jogos de quarta, né, que ficou por conta da Copa do Nordeste. Logo no primeiro jogo, o Bahia venceu mesmo com os times em reservas, e vale ressaltar isso que todos os times ali que disputaram esse jogo no meio de semana entraram com um time alternativo, com um time em reserva, muito por conta das decisões que vamos ter no final de semana, né, Campeonato Cearense, Campeonato Pernambucano, vamos ter alguns amistosos também, então os times estão indo, próprio Campeonato Baiano também. Então os times foram com times reservas poupando, já que alguns times inclusive perderam peças para seleções. Enfim, né? E aí os jogos foram com esses times, os times alternativos, mas alguns times foram bem, outros nem tanto. O Bahia foi um desses times que foi bem, conseguiu vencer o CSA fora de casa por 2-1. Fez o primeiro gol do jogo com o Iago, numa boa trama do time, gostei do gol do Iago, foi muito bonito. Depois o Eric aumentou o placar ainda no primeiro tempo, um grande primeiro tempo do Bahia. Na reta final, aí o jogo ficou um pouco mais equilibrado, né? O CSA foi mais para cima, conseguiu criar mais chances e diminuiu com o Brian de pênalti, uma boa cobrança também convertida por ele, né? Foi um jogo ok do Bahia, eu acho que conseguiu fazer um bom resultado no primeiro tempo e depois naturalmente segurou o resultado na etapa final. Também na quarta-feira tivemos a excelente vitória do Ceará por 2-0 em cima da Juazeirense, né? O jogo foi bem lento, bem amarrado, é verdade, com poucas chances criadas no primeiro tempo, né? Tô para te falar que eu acho que foram duas grandes chances do Ceará, duas finalizações do Ceará em toda a primeira etapa. Já no segundo tempo a coisa, né, engrenou um pouco mais, os times foram mais para cima, inclusive com o Ceará já abrindo o placar logo no início do segundo tempo, 6 minutos, com o Galeano. Ele voltou a repetir a dose, fazendo o segundo gol do Ceará também na reta final. Um belo gol, viu, também, uma boa jogada trabalhada pelo lado direito, e no talento dele conseguiu fazer esse segundo gol. Foi um bom jogo do Ceará, não foi um jogo também espetacular, né? Foi um jogo suficiente ali para a equipe vencer, né? E caminhar uma boa preparação para a finalíssima contra o Fortaleza nesse final de semana. Também na quarta-feira tivemos a derrota do adversário do Ceará. A gente fala da final entre Vozão e Ceará, Vozão e Fortaleza, né? Ceará e Fortaleza. O Fortaleza perdeu para o Souza fora de casa por 2-1 na Paraíba, né? Luan Rodrigues fez os dois gols do jogo. O Luan fez o primeiro gol. O Fortaleza empatou com o Kevin Andrade, né, 3 minutinhos depois. E depois, no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, ele fez um belíssimo gol de falta e deu aí essa vitória para o Souza em cima do Fortaleza. O jogo foi bem equilibrado, os dois times criaram bastante, né? Vale ressaltar pelo ímpeto físico, o ímpeto de criação que o Souza teve em todo o jogo, né, praticamente, mesmo com resultado favorável, continuou criando, continuou buscando ampliar essa vitória e mereceu, obviamente, vencer o Fortaleza, que, como eu falei, estava com um time alternativo, não eram titulares do Vojvoda. Isso facilitou um pouco o caminho para o Souza, é verdade, mas o Fortaleza vem oscilando muito nesse começo de temporada, né? Tudo bem que oscilando para o bem, tá na final, fez bons jogos, mas não é um time ainda que engrenou, que você fala, tem a tranquilidade de dizer que está bem nesse começo de temporada. Vale ressaltar que o Fortaleza tem ainda a fase de grupos da Libertadores em abril para começar a jogar bola. Fechando os jogos de quarta-feira e antes da gente ir para a seleção brasileira, o Sport perdeu fora de casa para o Vitória, confronto de Série A e muito bem disputado, né, cara? Foi uma partidaça mesmo lá no Barradão. O Vitória, tanto o Sport criaram, foram para cima, buscaram realmente os gols em todo o jogo, mas o Vitória foi mais feliz e conseguiu fazer um gol no finalzinho do primeiro tempo nos acréscimos com o Janderson. Foi um bom jogo do Vitória, conseguiu fazer esse gol, né, e conseguiu também ter muitas chances ao longo da partida. Faltou, obviamente, aquela qualidade, aquele refino na última finalização, no último passe, mas fica esse ressalvo, né? O Sport também teve muitas chances, desperdiçou inúmeras depois do meio do segundo tempo para frente. Fica esses dois, esse ponto do refino no último momento para fazer o gol, fica para os dois lados, tá? Eu acho que tanto o Sport quanto o Vitória pecaram bastante, mas o Vitória foi melhor, conseguindo fazer 1-0 no finalzinho do primeiro tempo. Passando agora para o jogo da seleção, e aqui, cara, eu vou me alongar um pouquinho, tá? Vou me permitir isso. O Brasil venceu a Colômbia por 2-1,
vai ser repetitivo isso que eu vou falar, mas não convenceu. Foi mais um jogo ruim, um jogo lento, um jogo muito pragmático da seleção brasileira. E aí eu vou falar a minha percepção desse jogo, tá? O Brasil, quando faz 1-0 com o Rafinha, num excelente começo de jogo, fazia muito tempo que eu não via a seleção começar tão bem uma partida assim, o time se acomodou, né? Sentou no placar, ficou mais soberbo, passando o pé na bola. No começo do jogo, a triangulação estava rápida, né? Os jogadores estavam tocando a bola rápida, a bola passava muito rápido por esses jogadores. Tanto que a Colômbia ficou consternada assim, nos primeiros minutos. Depois, com 1-0, cara, o Brasil voltou a ser aquele time pragmático, aquele time que o jogador prende a bola, some com a bola, quer driblar 5, 6 para fazer o gol. E aí a Colômbia voltou a tomar as rédeas da partida, voltou a controlar todas as ações do jogo, levar muito perigo, né, com cruzamentos, finalizações, criação mesmo de jogadas. A Colômbia foi muito bem depois ali dos 15 minutos do primeiro tempo. A última grande chance, essa chave que teve no jogo, foi numa finalização errada do Rodrigo, né? Ele criou jogada ali pela lateral direita, ao invés de tocar na área, preferiu chutar no gol. Errou o chute, foi bem torto mesmo. Depois dali, o Brasil se perdeu em campo, né, com a substituição ainda do Bruno Guimarães, que saiu lesionado. Tomara que ele se recupere, que ele volte, né, porque nitidamente o meio de campo da seleção brasileira demorou para se reencontrar sem ele. E o Joelinton entrou muito desligado, né? Gosto muito do futebol do Joelinton, para mim é um dos principais nomes que o Brasil tem à disposição no meio de campo. Fico muito feliz quando ele é convocado, porque é um reconhecimento de um jogador que sabe jogar muito bem, sabe jogar bola, mas né, dormiu no lance ali que saiu o gol do Luiz Dias. O erro não é só dele, mas o erro crucial ali foi realmente dele, que errou ao não tirar a bola ali de perto da grande área, foi desarmado pelo Arias. O Arias encontrou o Luiz Dias do outro lado livre de marcação. O Wanderson não fez uma boa marcação em cima do atacante, né, da Colômbia. E ele consegue fazer um bom drible ali e chutar no cantinho do Alisson, empatando a parada. No segundo tempo, a Colômbia começa melhor, começa indo mais para cima, num ponto que eu vou comentar com vocês. Se o Brasil, quando faz o gol, ele consegue ficar soberbo, consegue ficar soberano na partida, né? Sou melhor. Quando ele leva o gol, cara, morre. É um time que morre em campo, que você nitidamente vê que os jogadores sentem demais quando tropeçam, sentem demais quando erram, quando sofrem gols. Né, o Brasil sentiu demais o golpe do gol de empate do Luiz Dias, se perdeu completamente em campo, só foi retomar as rédeas da partida definitivamente depois que teve o choque de cabeça entre o Alisson e o Sánchez, zagueiro da Colômbia. Antes disso, era uma ou outra chance que o Brasil tentava esboçar, mas sempre puxando para a individualidade. Né? O Rafinha tentando fazer alguma jogada elástica ali, plástica, o Vinícius também pelo lado esquerdo, o Rodrigo horas caindo para o lado direito, horas pelo meio, mas nenhum desses três jogadores com ligação entre si. E é isso que eu falo, né? O Brasil tem três grandes peças no sistema ofensivo, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Eu não acho que o Brasil tenha que jogar com um camisa 9 ali na frente, no caso o João Pedro, ou se joga, vai ter que realmente jogar com dois volantes, talvez volantes que fiquem mais fixos, e aí o Joelinton não é realmente o nome para jogar ali no meio de campo da seleção brasileira. Mas se for jogar com esses três, cara, você vai ter que sacrificar um deles para marcação. Né? E pelo lado esquerdo ali, pelo menos quem funcionou melhor nesse quesito é o Savinho. Porque no segundo tempo, quando saiu o Rafinha, ele consegue ajudar mais ali o Wesley, que também entrou nesse mesmo momento, para conseguir fazer essa alternação. Né? Você avança, ora o atacante avança, ora o lateral avança, mas sempre os dois sendo um só, entende? Conseguindo trabalhar bem a bola, ter ali uma triangulação bacana, coisa que a gente não estava vendo no primeiro tempo entre o Wanderson e o Rafinha. Óbvio que o Rafinha, no momento, é mais jogador, tem mais talento, tem mais estrela do que o Savinho. Mas eu acho que o Savinho tem mais a oferecer no conjunto, como um todo da seleção brasileira, do que o Rafinha. Óbvio que o Rafinha pode cair para o meio e aí ser um camisa 10 ali, realmente. Acho que isso pode ser uma boa alternativa, apesar de eu não gostar. Mas ainda vale ressaltar que o Vinícius tem que aparecer para o jogo. Não aparecer para o jogo driblando 5, 6, 7. Isso eu estou falando em exceção ao gol que ele fez no final, tá? Ele tem que aparecer para triangular, para se aparecer em campo, ter chance de rolar uma tabela, né? Ele se aparecer para o Arana
e falar, Arana, ó, você pode passar que eu vou triangular com você, que vai ter uma troca de passes. Isso não acontece. O Arana às vezes passa e o Vinícius fica prendendo a bola, fica segurando, prende. Inclusive o gol foi muito disso, né? Se você perceber, o Vinícius ele prende a bola e o Arana vai embora pelo setor esquerdo, né? Vai realmente embora ali para tentar o cruzamento ou pisar realmente na grande área. O Vinícius ele vai cortando para o meio, é muito feliz na finalização, que ainda conseguiu um desvio da defesa colombiana, enganando o goleirão, né? O Vargas, goleiro da Colômbia. Acho que passa muito disso, né? A seleção brasileira ainda não joga muito bem. E quando vence, como foi hoje, foi basicamente, me desculpe o termo, mas foi na cagada, né, cara? Não tem como você desviar disso. A bola, chute de fora da área, nitidamente essa é uma defesa tranquila do Vargas, desvia e morre no outro canto do goleiro praticamente, e dando essa vitória para o Brasil. É muito bom que o Brasil venceu, tá, cara? É uma excelente vitória para retomar a confiança, para dar esse gás, para dar essa tranquilidade para o jogo da Argentina. Eu ainda acho que a Argentina é a favorita, pode e deve vencer o Brasil jogando em Buenos Aires, mas é uma vitória importante por conta da classificação também, deixa bem encaminhada. O Brasil precisava sair dessa fase, desses dois jogos difíceis contra a Colômbia e a Argentina, encaminhado na classificação, né? Tomara que consiga arrancar pelo menos um ponto da Argentina, e isso já facilita muito a vida do Brasil nessas eliminatórias, né? Uma vitória, então, do Brasil seria lindo, seria o ápice realmente da seleção brasileira. Eu ainda acho que a Argentina vai vencer o Uruguai, e aí ela atinge 28 pontos e fica muito favorável para, né, seguir para a próxima fase, para a Copa do Mundo de 2026, ano que vem. Mas ainda é uma seleção frágil, né, cara? O Brasil é uma seleção muito frágil, psicologicamente falando, é uma seleção fraquíssima, tá? Sente demais, se destempera facilmente do jogo, fica buscando o tempo todo que o juiz dê faltas, valide faltas, então cai, fica pedindo, reclama. Não acho que isso tem que ser seleção brasileira, tá? Eu acho que a seleção tem que ter criação, tem que ter nomes de peso, nomes de responsabilidade, porque a gente está falando dessa camisa. Né, repetitivo isso. A gente está falando da pentacampeã do mundo, seleção brasileira. Trouxe um dado aqui importante para vocês, tá? Vou fazer um comparativo rapidinho. A gente está na 13ª rodada, né? Depois o jogo da Argentina vai para a 14ª, faltando 4 jogos para acabar as eliminatórias da Copa. No momento temos 15 pontos em disputa, né? O Brasil tem 21 pontos, a Argentina já tem 24. Se vencer o próximo jogo contra o Uruguai, ela tem ainda 6 jogos, né? Se vencer o Uruguai, ela vai para 28, e aí praticamente já está classificada. Ela elimina praticamente o Chile, né? O Chile tem 9 pontos, com 15 chegaria no máximo a 26, mas a gente sabe que é difícil isso acontecer. Ficaria ali algumas 2 ou 3 vitórias, 2 vitórias para se permanecer, garantir a vaga para a próxima fase. Mas, cara, vamos fazer um retrospecto aqui, tá? Trouxe dados nas últimas classificações para a Copa do Mundo, né, de 2022 a 2002, né, desse século, com exceção de 2014, que o Brasil foi país sede e avançou diretamente para a fase de grupos da Copa do Mundo, sem necessidade de passar pelas eliminatórias. Mas em 2022, na última Copa do Mundo, o Brasil foi líder com 45 pontos conquistados, nenhuma derrota durante esses 17 jogos, né, 18 jogos. O Brasil não teve o jogo disputado contra a Argentina, que foi cancelado por conta da questão ali com a Anvisa, mas o Brasil conseguiu ali praticamente uma invencibilidade absurda, né, de 17 jogos, 14 vitórias e 13 empates, 40 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. É um dado muito grande do Tite, né, que fazia dessas eliminatórias ser uma eliminatória muito tranquila para a seleção brasileira. Lembrando que a Colômbia ficou de fora da última Copa do Mundo. Nessa eliminatória, deixa eu pegar aqui para vocês. Nessas eliminatórias, 6 vão ser classificadas, a 7ª seleção vai para a repescagem, né? Na última Copa, por exemplo, de 2022, 4 iam com a vaga direta e a 5ª vaga ia para as eliminatórias, ou seja, aumentaram 2 vagas aí. Então, a Colômbia, na última Copa do Mundo, com 23 pontos, 2 pontos a mais que a seleção brasileira tem nesse momento, não iria para a Copa. O Brasil, nesse momento, é o segundo colocado com 21. Óbvio, como eu falei, ainda faltam jogos da Argentina e Uruguai,
e o do jogo do Equador, para o Brasil definir quem se vai ficar mesmo em segundo, terceiro ou até mesmo quarto. Mas é uma pontuação alta para esse momento, sem sombra de dúvidas, porque é uma eliminatória muito, muito equilibrada. Mas fica esse ressalvo, cara, com 23 pontos na 18ª, na última rodada, a Colômbia ficou de fora. É uma das piores pontuações do Brasil, sem sombra de dúvidas, nas eliminatórias da Copa do Mundo, tá? O Brasil nunca fez uma pontuação tão baixa assim. O Brasil, nesse momento, se vencer todos os 5 jogos que faltam, chegaria a 36 pontos. O Brasil, em 2022, chegou a 45. Em 2018, 41. Em 2010, na era Dunga, chegou a 34 pontos e foi uma eliminatória muito equilibrada, né? Com o Chile com 33 em segundo, Paraguai 33 também em segundo e a Argentina na quarta colocação com 28. Então foi uma eliminatória muito próxima da outra, né? O Brasil nesse momento chega a 36, fica 2 pontos a mais do que o Dunga ficou. Mesma questão em 2006, né? Quando ficou também com 34 pontos, mesma pontuação da Argentina na época. E em 2002, aí sim, o Brasil teve 30 pontos máximos, o ano que o Brasil foi pentacampeão do mundo. Né? O Brasil foi para a Copa do Mundo com 30 pontos conquistados e a terceira colocação. De resto, até esse ano, 2025, o Brasil passou em todas as edições em primeiro lugar. Volto a repetir, em 2006 foi em primeiro lugar com 34 pontos, em 2010, primeiro lugar também com 34 pontos, em 2018, primeiro lugar com 41 pontos, e em 2022, primeiro lugar com 45 pontos, uma pontuação recorde, inclusive, da seleção brasileira. O Brasil hoje tem chance de fazer, das 6 eliminatórias que vai ter nesse século, tem a chance de fazer mais pontuação em 3. Né? E aí fica 3 maiores do que 34 e 3 menores. Mas ainda assim é difícil a gente imaginar que, por exemplo, se o Brasil perder para a Argentina na próxima terça-feira, o Brasil não atinge mais 34 pontos. Seria no máximo 33, certo? Teriam 12 pontos, 33 pontos, e aí o Brasil só ficaria, né, com a possibilidade de fazer mais pontos do que em 2002, com os 30 pontos. Cara, é muito grave isso que a gente está vendo, tá? Se não fossem as 6 vagas diretas e a 7ª vaga para repescagem, a gente estaria falando realmente de uma eliminação da seleção brasileira. Mas com 21 pontos, 7 vagas, 6 né, diretas e uma para repescagem, a gente já começa a trabalhar com a possibilidade que a seleção já está garantida na próxima Copa do Mundo. Mas é uma pontuação muito baixa, é um futebol muito pobre, e assim, resumidamente, se a seleção perde ou empata para a Colômbia hoje, perde para a Argentina, era papo, nível papo assim, da gente estar falando de troca de técnico a um pouco mais de um ano para a próxima Copa do Mundo. É horrível o trabalho que a seleção está fazendo depois da Copa 2022. É vergonhoso a ser a maior campeã do mundo, maior campeão do futebol, está passando por esse momento de amadorismo na sua principal seleção. Nem o maior clube do mundo, o Real Madrid, tem tanto amadorismo como uma seleção de futebol como a seleção brasileira. O Real Madrid, que é apenas um clube, é o maior clube do mundo, é uma seleção realmente de galácticos, e o Brasil não consegue fazer isso. É muito amadorismo na seleção brasileira. Obrigado, meus queridos. Vence, não convence, mas é a seleção brasileira. A gente vai assistir o próximo jogo contra a Argentina, apesar de as odds estarem mais favoráveis pelo lado dos hermanos. É isso, forte abraço, até mais. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.